pra vocês o vídeo das perguntinhas dos inscritos. E deu um total de 35 perguntas. Gente, provavelmente esse vídeo vai ficar um pouco grande. Algumas perguntas que eram repetidas, eu vou responder apenas uma, né? Pra não repetir todos. E alguns recadinhos antes da gente começar. Esse vídeo vai tanto pro YouTube quanto pro TikTok. Então, se você tá assistindo no TikTok, corre lá no YouTube pra se inscrever. E se você assiste no YouTube, corre lá no TikTok pra me seguir. Os dois é Tória ASMR. E eu vou pedir muito, por gentileza, que vocês vão me seguir lá no Instagram também, que é o victoria.fsilva, tá aqui na descrição do vídeo, pra vocês me acompanharem. Muitas das perguntas que vocês me fizeram, vocês conseguem ver a resposta lá no meu Instagram também. Tá bom? Então, sem enrolação, vamos começar o vídeo. E esse vídeo também eu vou fazer alguns sons de mãos com creme. Pra não ficar tão chato, só eu falando, né? Então, vamos lá, as perguntinhas. Bom, gente, a pergunta mais polêmica. Como eu conheci o ASMR? Gente, eu uso a ASMR desde que eu tinha 13 anos, 12 anos. E é óbvio que, assim como muitas das pessoas, eu comecei com a Sweet Carol. Eu encontrei, por acaso, eu tava navegando na internet, um vídeo dela. E eu não sabia o que era ASMR. E aí eu fui assistir o vídeo e descobri que o ASMR era vídeo de sons sensoriais pra relaxar as pessoas. E aí foi aí que eu descobri o canal da Carol e comecei a ouvir a ASMR e gostei. Como surgiu a ideia de gravar? Gente, eu sempre gostei de vídeo mais caseirinho, com mais som de boca, de mãos, com cremes. E de um certo tempo pra cá, eu achei muita dificuldade de achar vídeos do jeito que eu queria ouvir. Então, eu já tava... Como eu ouço há muito tempo, eu já não tinha mais sensibilidade. Então, eu comecei a gravar vídeos do jeito que eu queria, que eu não encontrava pra mim ouvir. E foi daí que resolveu eu gravar a ideia dos vídeos. Antes eu gravava só pra mim escutar. E aí, há um ano atrás, eu criei o canal e comecei a postar aqui pra vocês. Aonde eu moro? Eu sou de Mauá, do Grande ABC, em São Paulo. Pretendo ter filhos? Sim, gente. Pra quem já vê alguns outros vídeos meus, né, sabe que eu tenho 2 enteados, Arthur e Clarice. A Clarice tem 7, o Arthur tem 5. Mas sim, eu pretendo sim ter filhos, mas só daqui uns 5 anos. Até porque eu acabei de casar. Eles são muito novos também. E eu não quero ter filho agora, gente. Sou muito nova pra ter filho. Quero ter daqui uns 5 anos, que eu vou estar com mais ou menos 29 e 30 anos. Tenho alguma cirurgia plástica? Não, gente. Eu não tenho nenhuma cirurgia plástica, mas eu irei fazer. Irei colocar silicone. Qual minha profissão antes de ser modelo? Gente, eu trabalho como modelo há 2 anos. Porém, nesse mesmo período de 2 anos sendo modelo, eu também sou CLT. Eu sou consultora comercial em uma agência de empregos. Qual minha marca favorita de skincare? Gente, eu gosto muito de usar Nides, que é essa marca aqui. Que ela é bem baratinha, você encontra em qualquer farmácia. E eu uso muito... Ai, meu Deus, agora me fugiu o nome. Tá lá no banheiro os produtos. Ah, tá. Eu uso essa aqui também, ó. The Skin Soul. E uso a... Creamy. Qual minha máscara capilar favorita? Gente, vocês sabem que eu sou loira. E loira dá um trabalhinho. Então, assim, eu tenho algumas marcas favoritas. Eu não tenho uma específica. Eu uso muito Vela, Braé e uso muito Seissense. Esses 3, gente, é o meu top 5. Vela, Braé e Seissense. Gosto também de Sebastian, tá? L'Oreal também é bom. São várias, gente. Várias. Mas acho que, tipo assim,
que eu tenho bastante, que eu uso no dia a dia, que o preço é um pouco mais acessível, é vela. O que eu faço no meu tempo livre? Gente, geralmente eu não tenho tempo livre, minha vida é muito corrida. Por conta do meu trabalho CLT, da minha vida de modelo, tal. Mas eu gosto muito de ir pra academia. E quando eu não vou pra academia, eu gosto de arrumar a casa, gente. Eu tenho toque. Eu não consigo ver nada bagunçado. Então, eu sempre estou arrumando a minha casa. Qual foi a maior vergonha que eu já passei? Gente, vou contar pra vocês. O meu pai, ele é muito ciumento. Muito. E quando eu comecei a namorar com o meu marido, 4 anos atrás, eu não queria contar que eu tava namorando, até porque meus pais já conheciam ele e sabia que ele tinha filhos. E, tipo assim, eu quis esconder até o último. E aí, o meu pai, gente, eu não consigo mentir pro meu pai. Nunca consegui. Meu pai sempre desconfiou. E aí, eu fui pra uma pastelaria com o meu namorado na época, né? E o meu pai me ligando. Onde que eu tava? Começou a me ligar de vídeo. E eu não tive que mentir, né? Eu falei, eu tô aqui na pastelaria. Gente, meu pai, parecia que meu pai já sabia que eu tava lá com ele. E aí, meu pai... Gente, em 10 minutos, meu pai chegou na pizzaria, lá na pastelaria. Entrou na pastelaria e falou assim, eu te dou 10... Na frente de todo mundo, eu te dou 10 minutos pra você chegar em casa. Aí ele falou assim, ó, Matheus, não é nada contra você não, meu problema é com ela. Em 10 minutos eu quero você na porta de casa. Eu não quero nem saber. Pode cancelar o que vocês pediram aqui. Em 10 minutos eu quero você... Gente, pensa a maior vergonha que eu passei. E em 10 minutos, 9, tá? Em 9 minutos eu tava lá na minha casa. E o Matheus me levou, desceu pra falar com ele. E meu pai não quis falar com ele. Falou assim, não, com você eu converso depois. Meu problema é com ela. Porque, gente, porque eu menti, né? Eu menti. E é isso. Essa foi uma das maiores vergonhas que eu já passei. Quais procedimentos estéticos eu já fiz? Gente, eu tenho preenchimento labial, queixo e mento. Esses foram os únicos preenchimentos. Eu já fiz sobrancelha também na micro, mas eu tô removendo. E procedimento estético também, tipo, eu faço coisas no corpo, no abdômen, drenagem, essas coisas. Mas eu acho que, tipo, assim, vamos falar... procedimentos estéticos mais avançados, acho que foram os preenchimentos mesmo. Inclusive, vou fazer mais, gente. Tenho preenchimento na boca, mas eu vou fazer mais. E tô querendo dar uma coisa na minha mandíbula, assim. Não sei. Ah, e eu vou fazer também, ó, não sei se vocês percebem, mas eu tenho uma, ó, aqui dá pra ver bem, uma bolsinha. Eu vou fazer um preenchimento aqui também. Qual é o meu signo? Sou de Sagitário, o maior e o melhor signo. Inclusive, meu marido também é de Sagitário, gente. Eu faço dia 12 de dezembro e ele dia 15. Como eu conheci o meu marido? Gente, eu e o Matheus, a gente se conhece desde que eu tinha 12 anos. Da igreja. Ele não era da minha igreja, mas ele era de uma igreja vizinha aqui da minha região. E a gente sempre foi amigos. Inclusive, no meu aniversário de 15 anos, o Matheus foi um dos meus debutantes. O Matheus foi um dos 15, gente. No meu aniversário de 15 anos eu quis ser exclusiva. Eu não tive 15 casais, eu tive 15 meninos. E aí, na hora que eu entrei, eles estavam em um corredor, assim, em fileira, segurando uma rosa. E eu entrei e eu pegava as rosas da mão deles, de cada um, e no final formava um buquê que eu dei pra minha mãe. Então, eu conheci o Matheus desde que eu tinha 12 anos na igreja. E a gente teve essa amizade e quando ele fez 18, a gente meio que se separou, né, assim, né, se distanciou. E aí foi quando ele se envolveu com outra pessoa, teve filho. E em 2022, o Matheus, ele também é amigo de uma amiga em comum. E aí essa amiga postou uma foto comigo e ele lembrou que eu existia. E falou, nossa, a Vitória tá solteira? E aí a gente voltou a se conversar. E desde o primeiro dia que a gente ficou, a gente nunca mais parou de ficar. Porque a mãe é a mãe, né, gente? Tem jeito. Como eu era na época da escola, gente, eu sempre fui muito popular. Eu estudei desde o maternal até o 9º em escola particular. E eu também sempre fui... a escola que eu estudava era uma escola cristã. E toda terça-feira tinha cultinho. E a gente podia se apresentar, cantar. E toda terça-feira eu queria cantar, gente. Porque eu também canto, tá? Um hobby aí pra vocês. Próximo vídeo eu venho, dou uma palhinha pra vocês. Eu canto, então toda terça-feira eu queria cantar. Então eu era super popular, sempre fui desinibida, nunca fui isolada no meu canto. E também no primeiro, segundo e terceiro ano, eu já fui pra uma outra escola pública.
Porque eu quis, tá, gente? Porque o sonho do meu pai era me colocar na escola particular pro resto da vida. E eu quis ir pra escola pública, influência de algumas amigas que eu conheci. E também, gente, eu era super popular na escola. Mas eu era super inteligente, tá? Inclusive no inglês, quando tinha prova, atividade de inglês, gente, fazia fila pro pessoal vir fazer comigo, porque eu sempre soube do inglês. Pois é. Uma diva inteligente, bonita e inteligente, não basta ser só bonita, né? Pretendo ser maquiadora? Não, gente, não pretendo ser maquiadora. Inclusive, olha só, esqueci a palavra. Gente, eu gosto que as pessoas me maquiam, mas eu não maquio as pessoas. E olha só, eu não uso maquiagem sempre, tá? Eu só uso em trabalhos, mas no dia a dia, assim, quando eu não tô sendo modelo, eu não uso maquiagem. E aí já entra na outra pergunta. Como eu faço pra ter essa pele impecável? Amigas, não durmam com maquiagem. Passe muito skincare, principalmente hidratante, gente. Se a sua pele é um pouco mais oleosa, pegue um hidratante mais seco. Se a pele é um pouco mais seca, pega um hidratante com mais óleozinho. O importante é isso, gente. Sempre faça o seu skincare, sempre lave seu rosto, sempre passe hidratante. Não use... Acho que essa luz vai se carregar. Não use... não durma com maquiagem. E é isso, gente. Eu não tenho o costume de usar maquiagem no meu dia a dia. Somente mesmo quando eu tô em trabalho de modelo. Deixa eu mudar aqui. Deixar um pouquinho mais assim, porque senão ela vai descarregar rápido. Qual é a minha idade? Eu tenho 24 anos e em dezembro eu faço 25. Atualmente sou apenas modelo? Não, gente. Como eu falei pra vocês, eu atuo também no CLT. Eu sou consultora comercial, porém a minha empresa é muito tranquila, porque como eu trabalho com empresas e com RH, com diretoria, com gerência, eu preciso ter visitas agendadas. Então, quando eu não tenho visitas agendadas, eu consigo trabalhar na minha rotina de modelo. Então, eu consigo conciliar os dois. Como foi o meu pedido de casamento? Gente, o meu pedido de casamento... Eu já vou emendar em outra pergunta aqui. Que foi a pergunta se eu pretendo morar fora do Brasil. E qual é o meu sonho? 3 perguntas. Como foi o meu pedido de casamento? Se eu pretendo morar fora do Brasil e qual é o meu maior sonho? Gente, o meu maior sonho sempre foi ir para os Estados Unidos e morar nos Estados Unidos e também casar. Esses sempre foram os maiores sonhos da minha vida. E engaixando na outra pergunta, eu pretendo ir para fora do Brasil? Gente, eu comecei a namorar com o Matheus em 2022 e o Matheus sempre soube que a minha maior vontade da vida era ir para os Estados Unidos. Então ele sempre soube. A gente namorou 2 anos, de 2022. Não, pera, a gente começou a namorar em agosto de 2022. Em dezembro, no final do ano, na virada do ano de dezembro de 2023 para 2024, eu e o Matheus terminamos. E a gente terminou numa viagem, tá? A gente tava viajando e a gente terminou nessa viagem, no 3º dia de viagem, e ainda faltava mais 7 dias. E foi a minha família inteira, tal. Só que aí a gente terminou. Eu e ele tinham alugado um apartamento pra gente, a minha família tinha alugado um outro apartamento. E eu voltei pro apartamento do meu pai, fiquei lá. Ele teve que ficar na viagem, né? Não teve como ele voltar embora, porque a gente foi pra Goiás, 12 horas de carro, 12 horas de viagem. Ele tava com 2 crianças. Então, a minha família deu todo o suporte pra ele, mesmo a gente tendo terminado durante a viagem. Minha família ficou cuidando das crianças, cuidou dele, a gente ficou lá, a gente só não teve mais contato. E aí, a todo momento, eu falava pro meu pai, pai, assim que a gente voltar pra São Paulo, a gente pode dar entrada na minha viagem? Eu quero muito ir embora pros Estados Unidos, ainda mais que agora que eu terminei, é definitivo. Eu não quero voltar com o Matheus, quero seguir a minha vida. Meu pai falava, não, Vitória, não é o momento, você acabou de terminar, você tá muito... traumatizada, vamos dizer assim, tá muito fragilizada, não é o momento de você ir. E eu falando, não, pai, não, porque eu quero. Beleza, gente, a gente voltou. 2 dias depois que a gente voltou, meu pai foi atrás pra pagar minha viagem. Eu ia embora para os Estados Unidos como au pair. Pra quem não conhece, o au pair é um programa de babás. Eu, no caso, seria babá de uma família americana. Gente, eu paguei a melhor agência, eu paguei a mais cara, porque eu falei, eu vou, de qualquer jeito, não tem como dar errado. Então, eu fui atrás da melhor agência, pagamos, tudo bonitinho. E aí, como que funciona? Tem que ter um application. O application
É o site da agência que você preenche com todas as suas informações. Você precisa fazer vídeos em inglês, para as famílias entrarem, né? Porque as famílias dos Estados Unidos, eles também se inscrevem no programa de au pair. E aí, vocês se ligam um ao outro. Tanto você procura uma família, quanto a família procura uma au pair. E aí, mais ou menos, a média para você preencher esse application é de 3 a 4 meses. Porque você tem que fazer exames e você tem que colocar lá. Você tem que ter experiências formalizadas com crianças e você tem que preencher lá. Tudo você tem que preencher, tipo, com dados que realmente aquilo é verdade, é verídico. E a moça da agência falou assim, olha, é de 3 a 4 meses para você conseguir preencher todo esse application, para você ficar, ser aprovada e ficar online para as famílias te verem. Em um mês, eu tinha feito tudo, gente, pra vocês verem. Em um mês, eu já tinha ido atrás de médico, fiz exame, tinha experiência comprovada com crianças, tudo. Fiz tudo em um mês, fui aprovada, entrei no au pair. Depois eu faço um vídeo explicando mais ou menos pra vocês como que funciona, mais aprofundado. E fiquei online, fui aprovada, fiquei online. A família que eu me conectei era uma família de Chicago, de Lemont. Eles moravam em Lemont. E eu seria a primeira au pair deles, porque a mãe estava grávida. Quando eu chegasse lá, a bebê ia ter 2 meses. Então, tipo assim, tava muito eufórico, porque eu ia ser a primeira au pair deles e eu também ia ser a primeira au pair de uma família. E no programa de au pair, você pode ficar até 2 anos nos Estados Unidos. Nesses 2 anos, você pode continuar com a mesma família, ou no segundo ano você pode trocar, ou se houver alguma desavença, você pode ir trocando durante o período que você tá lá. E aí, eles me ligavam de vídeo, a gente conversava, eles conheceram os meus pais conheceram eles. E, tipo assim, gente, tava muito legal a convivência. Ela me ligava, ela mandava foto do meu quarto, perguntava o que eu queria, qual era a decoração que eu queria. E era muito legal, gente. Eu estava, tipo assim, vivendo um sonho e eu não via a hora de ir para os Estados Unidos. E eu ia morar em Chicago. Isso foi em junho de 2024. Aí a gente deu match. Depois de muitas conversas, eu e essa família demos match. A minha viagem estava marcada para o dia 7 de julho de 2024. Gente, a gente só pode tirar o visto um mês antes da viagem. Somente um mês antes da viagem. A gente faz todo o processo, fica online, fecha com a família. Depois que a gente fecha com a família, tem a data do embarque. E aí sim, a gente vai tirar o visto. E aí, o primeiro visto que eu tirei foi no dia 3 de junho. Gente, não tinha como dar errado. Eu não estava trabalhando porque eu estava me dedicando no inglês. O meu pai estava custeando toda a viagem. Eu tinha todos os comprovantes, gente, que eu tinha residência fixa no Brasil. E era só ir, só ser aprovado e ir. Primeiro visto, negado. Não sei o porquê, gente. Não sei o porquê. Mas foi negado. E aí eu voltei muito chateada pra casa e eu falei, não aceito. No mesmo dia que eu voltei, que eu fui negada, eu paguei de novo, gente, mais R$1.500, fora tudo que eu já tinha gastado pra pagar a agência. Gastei de novo. E aí o meu outro visto seria no dia 11 de junho, uma semana depois. Literalmente uma semana depois. Fui confiante que eu ia passar. A família tinha escrevido uma carta pro consulado americano aqui do Brasil, falando que eu ia ser au pair, Fui preparadíssima na segunda vez. Negada novamente. E aí, gente, eu não sabia que quando você é negada 2 vezes, e a agência sabe que você é negada, você não pode mais tentar durante o período de 1 ano. Tem meninas que é negada mais de 2 vezes, porém não fala nada pra agência, e tenta de novo e consegue. Como eu não sabia, eu falei pra agência que eu fui negada 2 vezes. E aí eles me excluíram do programa de au pair. E eu só poderia tentar daqui 1 ano, no caso, julho de 2025. Gente, eu fiquei tão chateada. Porque assim, eu vi o meu sonho correndo pelas minhas mãos. E eu já tinha vendido tudo, gente. Eu já tinha vendido roupa, eu já tinha vendido sapato, todas as minhas coisas. Eu só tava, tipo assim, com poucas roupas, porque a minha viagem ia ser daqui 1 mês. E eu não pretendia voltar pro Brasil. Não pretendia. Meus pais já sabiam disso, que eu não pretendia voltar pro Brasil. E, enfim, só fui. Fiquei muito chateada, porque não deu certo. E aí eu vi o meu sonho escorrendo. Não vou mais casar, que era o meu grande sonho, porque não tenho mais nem namorada. E não vou para os Estados Unidos, porque pra mim acabou. Gente, aquilo pra mim foi o fim. Foi o fim. Mas amém. Passou uma semana que o meu segundo visto foi negado e eu não podia mais tirar. O Matheus voltou pra minha vida. E ele soube que eu ia embora para os Estados Unidos.
Só que ele não sabia que meu visto tinha sido negado. Ele soube que eu ia embora e ele veio falar comigo, veio chorando, que ele sabia que eu tava realizando o meu sonho, mas que ele ia ficar muito chateado porque eu ia embora, eu era o amor da vida dele. Isso passou 6 meses que a gente tava separada, tá, gente? A gente terminou na virada do ano, em janeiro, e eu ia embora. Isso já era junho. Então passou 6 meses e o Matheus voltou pra minha vida. E ele veio falar, e eu só esperando, gente, falar assim, não vou mais, querido. E aí, quando ele com aquela baboseira toda dele falando, que você seja muito feliz, Vivi. E aí eu dei um corte nele. Eu não vou mais para os Estados Unidos. Gente, o olho dele brilhou. Ele achou que eu não ia por conta dele. Bobinho, né? Até parece que eu ia perder meu sonho por causa de homem. Nunca nessa vida. E aí, gente, falei pra ele, expliquei o motivo. Falei pra ele. Falei que eu tava muito chateada, mas eu falei, eu não vou desistir. Ano que vem, vai passar 1 ano e eu vou tentar de novo. E ele, se tá certo, tem sido seu sonho. Só que aí, gente, eu sempre gostei do Matheus. A gente ficou 6 meses separados, mas o sentimento sempre foi o mesmo. Nisso que ele voltou, a gente se conversou muito. E pra mim foi tipo que um refúgio, um alívio, o Matheus falar comigo, porque eu tava muito chateada. E como eu gostava dele, ele foi meio que um refúgio, um alívio pra mim. E aí, voltamos. E agora entra a pergunta, como que eu fui pedida em casamento? Passou 1 mês que eu voltei com o Matheus. E ele sabia que 2 sonhos era ir pros Estados Unidos e casar. Passou 1 mês, gente, o Matheus me pediu em casamento. E aí tem outra pergunta que já se encaixa. Como foi o pedido de casamento? O Matheus sempre soube que eu amo... Gente, eu amo girassol. É a minha flor favorita, eu amo girassol. E ele pensou em tudo. Eu tinha muita vontade de conhecer Olambra. Tinha muita vontade de conhecer Olambra. E ele falou pra mim, vamos ir pra Olambra? E eu, bora pra Olambra. Quero conhecer. Foi bem no Festival das Flores que a gente foi. E a gente foi, tal. Muito bonito o lugar, tal. Conhecemos. E aí tinha uma exposição que era paga. Que era pra ver o campo de girassol, o campo de lavanda, essas coisas. Gente, o Matheus, assim, ele não liga de pagar. Mas ele se propôs, vamos lá pra ver? Não. Essas coisas não. E eu tava doida pra conhecer. Porém, quando o moço falou o valor por pessoa, eu falei, nós já tá aqui, eu lembro, já tá vendo as flores, já não precisa ver mais flor nenhuma não vamos não. E ele insistindo, não, vamos. Eu, não precisa, nós já tá aqui. Ele, nós já tá aqui, nós não vai voltar, vamos conhecer o negócio. Aí, de tanto que ele falou, gente, de tanto que ele insistiu, eu falei, vamos, vai. Tamo aqui mesmo. Beleza, gente, fomos. Coisa mais linda. Tinha campo de tulipa, tinha campo de girassol, tinha campo de rosas. A coisa mais linda, gente. E aí ele falou, eu acho que ele já tinha combinado com um casal que tava no ônibus, que a gente vai num ônibus. A gente paga lá em Olambra, só que eles levam a gente num ônibus. Ele combinou com um casal, pro casal ficar seguindo nós. Pra esse casal se oferecer pra tirar foto nossa. Eu tenho certeza que ele combinou. E aí, chegamos no campo de girassol, gente, coisa mais linda. Girassol, assim, ó, cobria, assim, a gente, ó, de tão grande que era o girassol. A coisa mais linda. Vou deixar o vídeo aqui pra vocês. E aí, gente, a gente chegou no campo de girassol, ele sabia que eu gostava. E ele falou, vamos tirar uma foto? Vamos, tiramos várias fotos, tal, beijinho, abracinho. Aí ele foi tirar uma foto atrás de mim. Aí a moça, né, que eu tenho certeza que ele combinou, falou assim, olha aí pra trás pra arrumar ele, a camisa dele tá torta. Na hora que eu virei, gente, o Matheus tava ajoelhado, com a aliança na mão, no campo de girassol, gente. Coisa mais linda, meu pedido em casamento. Que lindo que foi, que lindo. Eu chorei, horrores, nossa, e aceitei. E aí, próxima pergunta, né, que eu já coisei muito aqui. Como eu me senti no dia do meu casamento? Gente, eu me senti uma princesa. Foi tudo do jeito que eu pensei, tudo do jeito que eu queria. Meu casamento foi incrível. Inclusive, lá no meu Instagram tem os destaques wedding, que é os destaques do meu casamento. Se vocês querem saber como é que foi, tem tudo lá, gente. Então corre lá, Victoria.Silva, pra vocês verem como foi o meu casamento. Como eu consegui o meu trabalho como modelo? Gente, uma amiga minha que tava iniciando no penteado, eu sempre tive esse cabelo loiro muito bonito. Ela falou pra mim, eu posso testar uns penteados em você? E aí a gente faz umas fotos. Eu
Falei, vamos. E uma amiga dela que tava começando a maquiagem falou assim, então vou fazer as fotos, as maquiagens de você. Beleza, gente. E aí eu comecei a ser modelo dela. Nisso que eu fui sendo modelo dela, eu fui postando no meu Instagram, ela foi postando também. E, gente, maquiadora com maquiadora, penteadista com penteadista tem muita influência. Ela postou, uma outra menina me viu, me chamou. E assim foi, gente. Fui uma modelo de uma amiga que tava iniciando e uma foi me chamando outra. Até que eu caí nas mãos de uma penteadista super famosa aqui do BC. E depois que eu comecei a fazer com ela, gente, que eu fui modelo dela de curso, a minha agenda estourou. Todo mundo queria me chamar. Todo mundo queria fazer produção comigo. E isso até hoje, gente. E aí, hoje a minha produção, no começo eu não cobrava nada, só cobrava deslocamento, eu pagava pra pessoa pegar meu Uber. Hoje, minha produção, já com deslocamento incluso, é um valor significativo, porque é o meu trabalho. E as pessoas pagam. Depois eu conto mais pra vocês sobre isso. Pretendo ser modelo profissional? Gente, modelo de passarela, não. Eu gosto de ser modelo beauty ou comercial. Beauty é de penteado e maquiagem. E comercial é tipo editorial, pra fotos, pra loja, essas coisas. Agora, modelo de passarela, não. Então, eu já me considero uma modelo profissional, porque a área que eu sou é uma área muito requisitada e eu sou requisitada. Sobre o cachorro que fica uivando, ele é bem cuidado? Gente, sim, o nome dele é Ragnar. E os meus vizinhos cuidam dele, gente, como se fosse filho. Como se fosse uma criança. Ele é super bem cuidado, ele é a coisa mais linda desse cachorro. Porém, gente, ele tem um instinto de lobo. Ele não gosta de ficar preso. E a casa é grande. Então, tipo assim, direto, ele pulava aqui, eles fizeram um cercadinho agora, ele pulava pra ficar andando, perambulando pela rua. Porque ele tem instinto de lobo, gente. Lobo não gosta de ficar preso. É por isso que esse cachorro vive vivendo o dia inteiro, coitado. Mas sim, gente, ele é muito bem cuidado. Como foi pra saber que meu namorado já tinha filhos, que meu marido já tinha filhos? Gente, como eu falei pra vocês, eu conheço o Matheus desde muito tempo. Então, quando ele voltou pra minha vida, pra gente que a gente se reencontrou, eu já sabia que ele tinha filhos. Pra mim, gente, foi muito tranquilo. Os meus pais não aceitaram muito bem no começo, mas hoje meus pais amam os filhos do Matheus, assim como eu. Mas, gente, eu vou falar pra vocês, eu passei umas boas no começo. Não é fácil. Não é fácil você começar a ter amor por uma criança que entrou na sua vida assim, sem você nem saber quem é. E não é fácil você também cuidar de uma criança que vem com outros ensinamentos. Então, eu falo, Deus me deu graça e Deus me deu muita sabedoria e me dá até hoje. Porque, como eu falei, gente, eu tenho 24 anos, eu sou muito jovem, sou muito nova. E é muito difícil você lidar com duas crianças que não são suas, que não têm a mesma criação que você. E você tem que entender que são crianças. Então, até hoje, Deus me ajuda muito, me dá muita maturidade. E eu falo, gente, se você não tem maturidade, meu amor, tem muito homem por aí. Vai achar outro homem que não tenha filho. Porque eu falo, eu amo meu esposo e amo os filhos dele. Mas não é fácil. Mas a gente consegue. A gente consegue. Se a gente ama, se é amor de verdade, a gente consegue. O que aconteceu por conta da cicatriz? Gente, eu tenho um quadro aqui na minha casa. E esse quadro, ele tem um vidro na frente. E como eu falei pra vocês que eu tenho mania de limpeza, eu estava limpando o vidro e o vidro estava solto da moldura. E eu estava só segurando na moldura e passando o pano no vidro. E o quadro é meio alto, então tava meio que assim. O vidro estourou, bateu aqui, bateu aqui. Aqui eu não levei ponto, eles só passaram aquela cola. E aqui no pulso eu tive que levar 6 pontos. Então foi isso que aconteceu, gente. Qual a minha série favorita, gente? Disparada Gossip Girl. Eu amo, é minha série conforto, eu já assisti mais de 6 vezes. E toda oportunidade que eu tenho de assistir, eu assisto. Qual canal de ASMR eu assisto? Gente, hoje em dia eu não assisto mais Sweet Carol. Por quê? Eu prefiro mais ASMR caseirinho. É o que me dá mais gatilho, é o que me dá mais arrepio. Então, os canais que eu tô assistindo é a Vovó Neuza ASMR, que eu amo. Eu descobri esse canal, gente, eu amo ela. O som da voz dela, os tappings, tudo. E uma que eu me inspiro muito, que eu gosto muito, gente, é a Isabelinha ASMR. Eu descobri recentemente o canal dela. E é o tipo de ASMR que eu gosto. Eu amo a Isabelinha ASMR, amo o canal dela. Inclusive, ó, Isa, vamos fazer uma collab, que eu adoro você, amiga. E também, gente, eu assisto também a Manuzinha ASMR, que é a Riane Rocha. Mas, gente, ela quase não posta vídeo. Quando posta, eu assisto.
mas ela é muito boa também, é o estilo de ASMR que eu gosto. Estamos ao fim das perguntas. Faço faculdade? Sim, gente, faço. Eu já fiz faculdade de farmácia, sou formada em farmácia, e agora eu faço biomedicina. Quero ser biomédica. Vai achando que a gata é burra. A gata é estudada, tá? Onde aprendi inglês? Gente, desde nova, meu pai me colocou pra fazer inglês na Wizard. Então, eu sempre fiz inglês. Eu fiz 7 anos de inglês. E também, gente, eu gosto muito de música. Então, eu ouvia música, então, eu via a tradução da música, série, gente. Vou dar uma dica pra vocês. Assistam Friends. Friends é uma série que tem o palavreado do cotidiano, do dia a dia. Então, uma pessoa que é básica no inglês, consegue entender ali, vai, uns 20, 30% do que eles estão falando. Porque é uma linguagem mais fácil pra você entender e você se familiarizar com o inglês. Então, eu aprendi inglês assim, tanto na escola, né, na Wizard, quanto ouvindo música e assistindo série. Minha casa própria, gente, assim, esta casa aqui, ela é aluguel. Porém, ela é do meu pai, então eu não pago aluguel. Meu pai tem algumas casas de aluguel. Mas, o meu pai me deu um apartamento de presente de casamento, tanto pro meu irmão, quanto meu irmão casou, e pra mim. Porém, o apartamento, ele ainda está terminando. Ele só fica pronto em janeiro do ano que vem. Então, a gente casou, veio pra essa casa, e em janeiro do ano que vem, a gente se muda pro meu apartamento. Tenho filhos? Não tenho filhos, mas tenho vontade de ter. Meu esposo fala que eu vou ter uma menina. Será? Sobre a minha alimentação e treinos. Gente, meus treinos, quem montou foi a minha personal. Eu não entendo muito de academia ainda. Então, eu tive que contratar uma personal pra montar os meus treinos. E agora eu já consegui sozinha. E sobre a minha alimentação, eu também tenho um nutricionista. Então, o meu nutricionista montou a minha alimentação. Mas assim, gente, eu não sou muito de comer, o meu problema é doce. Eu como muito doce, como muita besteira. Mas agora eu tô me regrando certinho, bonitinho. E tá dando tudo certo. Última pergunta, gente. Dicas pra quem quer ser modelo. Gente, dicas. Eu vou dar a dica que eu dei pra uma prima minha que tem vontade de ser modelo, que tinha vontade de começar a ser modelo. E agora ela tá indo com tudo. Amigas, pague uma produção. Você precisa ter portfólio. As pessoas precisam te ver como que você é. Paga alguém pra te maquiar. Paga alguém pra tirar suas fotos. Fez isso? Cria um Instagram profissional. O meu Instagram profissional, fora o meu Victoria.fsilva, que é o meu pessoal, eu tenho o meu Instagram profissional, que é só pra assuntos relacionados a modelo, que é o Model by Victoria. Vou deixar aqui também pra vocês irem lá ver. Cria um Instagram e posta as fotos desse ensaio. Tem muito grupo de modelo no WhatsApp, gente, da região. Então, que nem eu tô em vários grupos, tipo, da Grande São Paulo. Agora eu já tô em grupos maiores da Grande São Paulo, porque eu atendo outras regiões. Mas sempre tem da sua cidade. Se você não tiver esses grupos, se ofereça para maquiadoras e penteadistas que é perto de você. No começo, eu vou dar uma dica, gente. Você não tem portfólio, então você precisa ter. Você vai mandar pra pessoa assim: olha, eu estou iniciando a minha carreira de modelo beauty e eu gostaria de fazer algum portfólio. A gente pode trocar serviço? No começo, troca serviço. Se for muito longe da sua casa, você pede pra pessoa pagar somente a sua locomoção. Qual é o valor aí? Vai, R$80? Um valor simbólico, significativo. Porque você também precisa ter dinheirinho, né, gente? Quando você vê que você tem um portfólio legal, você pode começar a cobrar. Cobra 120, cobra 150, vai de você. Você que tem que dar o seu preço. E você sabe qual é o seu valor, você sabe qual é o seu preço. Então, minha dica é essa: pague uma produção, tire fotos, invista, mande para as pessoas, mande para as fotógrafas, penteadistas, maquiadoras e fala que você tá começando nessa área e que você quer. Sobre pose, gente, é muito simples. Se vocês quiserem, eu trago um vídeo de poses pra vocês. Mas procura no YouTube. Tem bastante vídeo de poses pra modelo beauty. Modelo de noiva, TikTok também. Mas é muito sutil, gente. Os movimentos de modelo beauty é muito sutil. Quase nada. Então é isso, gente. O vídeo foi esse. Deu quase 30... Vai dar 35 minutos de vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu prometo que o próximo vídeo vai ser em inglês, que vocês pediram muito, 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 muito. Então é isso, meus amores. Essas foram as perguntinhas que eu separei, que vocês me fizeram.
E o vídeo foi esse. Até o próximo vídeo e